Eu vou compartilhar contigo 3 passos para despertar amor em um homem. Esse é um assunto que eu já trabalhei em outro canal e que eu achei importante trabalhar aqui também. Estes 3 passos eu tenho chamado de método ACE. Cada uma destas letras representa um passo. O primeiro deles é a afinidade. A afinidade tem um poder gigantesco. Vocês já me ouviram falar sobre isto. Mas é incrível como as pessoas não entendem. Ou, quando elas pensam entender, como elas aplicam mal. Então não se trata aqui de tentar imitar a pessoa, de fazer tudo que ela faz, estar em todos os lugares onde ela está, sabe? Não tem aquelas pessoas que são chamadas de camaleões, aquelas que imitam. Essas pessoas não têm sucesso, às vezes elas são consideradas falsas, artificiais, ou no máximo elas conseguem ter ali algum valor provisório, né, como companhia, para divertir alguém. Mas não são reconhecidas como uma cara metade, de fato, como alguém que tem afinidade. Então elas só vão perder tempo. Tu tens que saber como usar a afinidade de maneira eficaz. E eu já vou te dizer isto, tá? Que tu tens que saber, porque a afinidade vai fazer com que o outro, por exemplo, não tenha resistências em relação a ti. Isso é super legal. Não adianta a pessoa te ver como alguém interessante, mas ter um monte de resistências quanto a ti. Isso vai impedir a conexão. A atividade, a afinidade vai fazer com que a outra pessoa tenha uma perspectiva de futuro em relação a ti. O amor tem muito a ver com isso, com essa perspectiva de futuro. Se eu vejo alguém como uma coisa provisória, eu não me conecto. Agora, quando eu vejo alguém como algo a longo prazo na minha vida, aí é completamente diferente. Então, a afinidade faz isso. Fora que tem o seguinte: quando nós nos relacionamos, quando nós nos envolvemos, isso implica em um compromisso. Em algum momento isso implica, tá? Eu já falei aqui várias vezes para vocês que mais importante do que o compromisso é o envolvimento. Mas sim, tem um compromisso. E quando as pessoas vão realizar um compromisso, elas sabem que elas vão ter que abrir mão de coisas, que elas vão ter que fazer sacrifícios, né, abdicar e tudo mais. E aí, mais uma vez, a afinidade entra em cena e alivia tudo e resolve. Sabe por quê? Porque a afinidade também ativa a sensação de liberdade. Olha que coisa maravilhosa. Então, se a pessoa se sentiria mal porque vai fazer sacrifícios, vai se privar, mas esta sensação de liberdade que é ativada pela afinidade alivia. Então, faz com que aquele compromisso seja muito menos pesaroso e faça sentido. Por isso que tu tens que explorar a afinidade, como eu já disse, do modo certo, tá bom? Do modo certo. E qual é o modo certo? É muito simples. É apenas focar naquilo que vocês têm em comum. Apenas isso. Tu não tens que inventar, tá bom? Tu não tens que criar coisas. Apenas aquilo que vocês têm em comum, gostos em comum, visões em comum, preferências, enfim, apenas isto, tá bom? Tem pessoas que elas estão programadas para focar nas divergências. Elas imaginam que assim elas vão se valorizar de alguma maneira. Tem pessoas que entram em relações querendo converter a outra para a sua visão política, para o seu partido, para a sua mentalidade religiosa. Não funciona, tá bom? Não funciona. A tendência é que não funcione. É muito melhor tu focares naquilo que vocês têm em comum, nos pontos em comum. Fica apenas nisso daí. Ah, mas nós temos muitas diferenças e para mim não vale a pena. Bom, se não vale a pena para ti, então tranquilo, né? Mas se tu gostas da outra pessoa, se tu achas que é legal, então te concentra apenas no que vocês têm em comum. Usa toda a estratégia em cima disso. O outro ponto é a confiança. Caramba! Quando eu trabalhei esse tema no meu outro canal, eu lembrei do seguinte: eu já estou no YouTube há um tempinho, né? E lá no comecinho, eu fiz um vídeo, acho que esse vídeo nem existe mais. Eu devo ter deletado porque eu tenho essa característica, não sei se vocês têm, eu canso de mim. E nós somos cansados de mim, não. Assim, eu não sei, eu tenho uma necessidade de me livrar de coisas. Tá? E aí, de vez em quando, eu deleto vídeos como uma maneira de trabalhar o desapego.
Então é possível que esse vídeo, é bem provável que esse vídeo tenha sido deletado. Mas eu me lembro que neste vídeo eu disse o seguinte, que mulheres confiantes eram superiores a mulheres confiáveis. Que mulheres confiáveis, naquele momento em que eu fiz aquele vídeo, faziam apenas o básico, né? O básico ser confiável, ou pelo menos deveria ser o básico, que nós sejamos confiáveis para outra pessoa. Já ser confiante não, era uma característica muito mais rara. Isso naquele momento. Hoje em dia, caramba, ser uma pessoa confiável tem um valor gigantesco. O cara se sentir seguro ao teu lado tem um valor enorme. Por quê? Porque de lá para cá avançou demais o feminismo, avançou demais essa sensação de que homem está contra mulher, avançou demais. O próprio cenário legal, um pouco mais aliás, bem mais desvantajoso para homens. Falsas acusações. Sempre que tem assim qualquer acusação, isso já pode repercutir mal para o cara, ainda que não haja prova, ainda que não haja nada, o cara, né, se pende contra ele alguma acusação, isso já pode trazer danos incríveis. O fato é que muitos homens estão com esse dispositivo de segurança ligados aí. Tem muitos caras que, na verdade, já veem, já sentem que um relacionamento pode ser uma coisa um tanto quanto desvantajosa e até mesmo perigosa para eles. Então, se tu chegas ali passando a ideia de que tu não és confiável ou que tu não és mais confiável do que a maioria, isso é desvantajoso. Eu te recomendo saber comunicar a ideia de que tu és confiável, que ele está seguro contigo, que ele pode se conectar contigo, que ele pode criar uma intimidade, um envolvimento contigo numa boa. Ou seja, desobstruir qualquer coisa que possa ameaçar a construção do vínculo. Então, isso é super, mas super importante mesmo. Tem pessoas, nossa, que em vez disso elas passam o contrário sem saber. Como? Através dos seus discursos. Então, tem muitas mulheres que em suas falas enfatizam muito esse cenário de homem contra mulher, de como homens foram sacanas com mulheres, como mulheres não podem confiar nos homens, enfim. Tem muita mulher que está com isso assim o tempo todo no seu discurso. Então elas vão acionando gatilhos negativos, gatilhos que geram bloqueios. E é por isso que os caras se afastam. E elas nem notam, porque isso já é tão natural, tá tanto nelas que, caramba, elas já trazem alguma conversa, já dão alguma notícia, já fazem os seus posicionamentos. Aprende que isto é desvantajoso, isso te prejudica. A melhor maneira é usar a confiança a teu favor. Como? Indica que tu confias nele. E pelo princípio da reciprocidade, ele vai confiar em ti. Tem um gatilho chamado gatilho da reciprocidade. E tu tens que aprender a ativar esse gatilho. E nós ativamos esse gatilho e é tão simples. É quando nós damos para alguém algo que nós queremos receber. Olha, muito cuidado, tá? Nem tudo que nós damos para alguém nós vamos receber. Não é isso que eu estou te dizendo, não, tá bom? Se eu dou se eu trato alguém bem, a pessoa obrigatoriamente vai me tratar bem? Não, nem sempre. Mas há uma tendência, quando nós fazemos certas coisas por alguém, daquela pessoa retribuir. Uma coisa que ativa fortemente o gatilho da reciprocidade é a confiança. Quando nós indicamos a nossa confiança em alguém, isso ativa o gatilho da reciprocidade e faz com que a pessoa tenda a se sentir segura e a confiar também de volta. E o contrário também é verdadeiro, né? Nós podemos ativar o gatilho, olha só, o gatilho da reciprocidade de maneira negativa, né? Quando nós indicamos a nossa desconfiança, a nossa suspeita, por exemplo, quando nós investigamos muito alguém, claramente, quando nós mostramos que nós estamos investigando, que nós queremos saber se o que a pessoa fala é verdade ou não, se tem coerência ou não, enfim, pela nossa desconfiança, o outro se defende e também passa a desconfiar. Então, é super importante essa demonstração de confiança, sem exageros, sabe? Às vezes um pouco comentário,
Eu digo isso, não, eu confio em ti. Ah, legal, olha, eu gosto de estar contigo, eu falo essas coisas contigo porque eu confio em ti. Assim, pequenas coisinhas, pequenas menções. Tem um poder simplesmente extraordinário. Tu podes fazer coisas incríveis, tu pode despertar amor com coisinhas minúsculas, que têm um poder extraordinário, que é exatamente o que eu ensino, inclusive, lá no meu treinamento, Como Deixar um Homem Completamente Apaixonado. Eu te recomendo este treinamento. Olha o QR Code aqui, basta entrar no DUP e lá tu tens acesso a este treinamento e tantos outros. E como eu já disse aqui várias vezes, esse treinamento é bom porque ele detalha o processo. E se além disso tu não entenderes, estando no DUP, nós podemos conversar, eu posso fazer coisas assim, materiais personalizados para a tua questão. É uma experiência válida, além do que o DUP tem material infinito, todos os dias. Enfim, só entrando mesmo. Vem, é super barato. Se tu não gostares, tu pode sair a qualquer momento sem ter que explicar. É super válido, ok? Bom, e por fim temos o E, que é o se sentir especial ao teu lado. Este é de especial. Eu já expliquei aqui como isto é importante. Porque tem muita gente que tenta fazer o outro se sentir desespecial. É incrível isso, né? Insignificante. A pessoa imagina que ela não pode se demonstrar deslumbrada, que ela tem que se mostrar difícil, né? E aí ela acaba fazendo com que o outro não se sinta especial quando está com ela. Isso é um erro assim tremendo. Por quê? Eu já expliquei antes, mas não custa repetir. Nós estamos programados para querer nos sentirmos especiais. Isso faz parte da própria formação da vida coletiva da humanidade. A humanidade nem sempre viveu assim nessa sociedade organizada. Isso aconteceu aos poucos. E no processo de construção da sociedade humana, aqueles indivíduos que não eram admitidos, eles viviam em risco, eles viviam fora da proteção social, ou pelo menos eles se sentiam assim, né? Fora de um grupo que os pudesse acolher e ajudar em sua proteção. Então, não ser aceito era o mesmo que correr um grande perigo. Por isso que nós temos este instinto de aceitação e de reconhecimento, que é muito forte. E tu tens que aprender a usar estes instintos a teu favor e não ir contra eles. Dominar alguém, tem uma aula, inclusive, no Clube de Membros sobre isso, tem muito a ver com usar os instintos da pessoa, os instintos que são naturais, a teu favor. Não precisas inventar nada, e muito menos ir contra os instintos da pessoa. Por quê? Porque se tu fores contra, flagrantemente, aí todos os mecanismos de defesa vão se levantar contra ti. É muito melhor ir em harmonia com estes instintos. Então, todo mundo quer se sentir especial. Tu, eu, todo mundo. Então, não pode fazer a pessoa se sentir insignificante quando está contigo. Muito cuidado. E é tão, caramba, é tão fácil, sabe? Poxa, que legal estar aqui. Nossa, eu gosto quando estou contigo, é divertido, é leve. Por exemplo, são pequenos comentários. Não precisas babar a outra pessoa, não precisas enaltecê-la o tempo todo. O que tu precisa é apenas não colocá-la para baixo, não fazê-la passar por insignificante e um comentário ou outro de vez em quando. Aliás, é super importante que seja sutil. Se eu tivesse que te dar mais uma dica, eu te diria isso, que essas coisas sutis têm um poder que muita gente não imagina. Eu sei que todo mundo quer ser, aos olhos do outro, assim, muito inteligente, considerado muito lindo e tudo mais, né? Isso, claro, tem o seu peso. Só que tem um detalhe. E o detalhe é o seguinte: essas coisas despertam demais a fantasia, né? Uma mulher linda mexe com a fantasia dos homens, uma mulher muito desejada mexe com a fantasia. Só que no dia a dia, essas coisas da fantasia não definem o relacionamento. São essas pequenas coisas que têm muito mais poder. Essas mulheres lindas e tudo mais, muitas vezes estão sem ninguém. Ao contrário do que te dizem, né, que tem homens correndo atrás delas, não é verdade, não. Homens e mulheres muitas vezes não estão correndo atrás de ninguém. Está todo mundo com medo. Não é por se sentirem gostosos, também como outros dizem, né? Ah, estou me sentindo o máximo e estou na minha. Não, é porque está todo mundo cheio de bloqueios. E aí, por conta destes bloqueios, o que decide mais são essas pequenas coisas sutis. Então, mesmo quem tem as grandes, beleza, alto valor social, não está chegando a lugar nenhum em termos de relacionamento. Quem é que chega? Quem domina essas pequenas coisas que estão completamente
ao teu alcance, que tu podes começar a usar agora com uma simples mudança de mentalidade e de comportamento. Muitos beijos, muitas, mas muitas bênçãos para ti e até o próximo vídeo.